Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Hoje nós vamos refletir juntos no Evangelho de João, no capítulo 20. Hoje em dois versículos, 21 e 22. Mas antes de irmos para a reflexão, deixe aqui seu like, é só clicar no joinha. Se você não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. E juntos vamos evangelizar. Seja muito bem-vinda, família Despertai. Vamos para a nossa reflexão? Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. João 20, versículos 21 e 22. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. Existem momentos em que o medo paralisa tanto que a pessoa perde até a coragem de continuar. E foi exatamente neste cenário que Jesus apareceu aos discípulos. Eles estavam ali trancados, assustados. Os discípulos estavam confusos, feridos emocionalmente. E a primeira coisa que Jesus faz não é julgamento, é liberar paz. Jesus não julgou porque eles estavam ali trancados, com medo. Não. Jesus liberou paz. Esse momento, ele acontece logo após a ressurreição de Jesus. Quem escreveu esse evangelho foi João, o discípulo de Jesus. Jesus havia sido crucificado poucos dias antes. Os discípulos estavam emocionalmente abalados. Eles tinham visto seu mestre morrer na cruz. Sentiam medo das autoridades religiosas e medo do que poderia acontecer com eles também. Por isso, eles estavam reunidos em uma casa com as portas fechadas. Naquele tempo, seguir Jesus podia custar perseguição, prisão e até mesmo a morte. Então, o ambiente era de insegurança total. E é nesse cenário que Jesus ressuscitado aparece no meio deles e diz: A paz esteja convosco. Existe algo muito profundo escondido nesse momento. Jesus entra, mesmo com as portas fechadas. Isso simboliza algo poderoso. Nem o medo, nem os bloqueios emocionais conseguem impedir a presença de Deus de alcançar alguém. Ou seja, mesmo se você estiver com medo, se você estiver com bloqueios emocionais, se você estiver ferido, ferida, não vai impedir o agir de Deus na sua vida. E outra verdade, os discípulos estavam escondidos, mas Jesus não os abandonou no esconderijo. Jesus fez o quê? Foi ao encontro deles. Isso mostra que Deus também visita nossos lugares de fragilidade. Ele visita aqueles lugares que nós escondemos as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos medos. E algo ainda mais profundo acontece.
Depois de liberar a paz, Jesus entrega uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, mesmo feridos, eles ainda tinham propósito. E logo depois, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Então, quando você receber uma cura, uma transformação, um desbloqueio, Jesus está te enviando para você ir fazer a diferença na vida do outro. Jesus está soprando sobre você, neste momento, o Espírito Santo. Na cultura bíblica, o sopro representa vida, representa renovação, a presença divina. Jesus estava fortalecendo espiritualmente discípulos que estavam emocionalmente quebrados. Esse evangelho, ele conversa profundamente com os nossos tempos atuais. Hoje, existem muitas pessoas vivendo como aqueles discípulos, pessoas trancadas emocionalmente, dominadas pelo medo, pessoas cansadas, exaustas mentalmente, inseguras sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, sobre como eu vou resolver isso, tentando sobreviver em silêncio. Muitos estão vivos por fora, mas fechados, adormecidos por dentro. E João 20, 21 e 22, ele vem para nos lembrar algo poderoso. Jesus continua entrando em ambiente de medo para devolver a paz e propósito. A paz de Deus não é uma ausência de problemas. A paz de Deus, ela existe dentro dos caos, dentro dos problemas. Essa é a verdadeira paz de Deus. É presença divina no meio da tempestade. E quando você estiver diante de alguém, um dos seus, que estiver ferido, que estiver aí trancado, com medo, ao invés de cobrar, ao invés de criticar, transmita paz para essa pessoa. Ela pode estar gritando por paz, pedindo ajuda, como Jesus fez. Este versículo ele vem para nos ensinar que Deus não abandona pessoas feridas. Nós também não devemos abandonar. Que o medo não impede a presença de Jesus. Que mesmo com medo, Jesus está aí diante de você. Ele vem para nos ensinar que a paz espiritual e propósito caminham juntos. Então nós precisamos buscar pela paz espiritual, a paz que vem de Deus, mesmo no meio dos caos, e aí sim você vai encontrar o propósito que Deus tem para você. Esse versículo vem para nos ensinar que o Espírito Santo ele continua fortalecendo pessoas cansadas, pessoas exaustas e principalmente, mesmo depois das dores, Deus ainda pode gerar novos começos. Talvez hoje existam áreas da sua vida fechadas, trancadas pelo medo. Talvez você tenha perdido coragem depois de algumas dores, algumas decepções, algumas frustrações. Mas em João 20, 21 e 22, ele nos mostra. Jesus continua entrando em lugares internos que ninguém mais consegue acessar. Por isso, permita que Deus cure os seus bloqueios, os seus anseios, as suas dores. Não transforme o medo em morada permanente. Volte a acreditar no propósito da sua vida. Porque até pessoas emocionalmente cansadas podem ser renovadas
pela presença de Deus. Jesus apareceu primeiro para os discípulos assustados, não para pessoas fortes, não para pessoas curadas, não para pessoas que estavam se expondo. Isso mostra que Deus não espera a perfeição para se aproximar. Ele entra justamente onde existe necessidade de cura, onde existe necessidade de paz e de fortalecimento. Despertai até as portas que o medo fechou dentro de você podem ser alcançadas pela presença restauradora de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida o fogo do Espírito Santo. Que o fogo do Espírito Santo venha alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família, renovando os seus sonhos, fortalecendo a sua fé, trazendo paz ao seu coração. Eu profetizo o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que ele venha fazer o renovo, que ele venha retirar tudo aquilo que é bloqueio, tudo aquilo que é medo, tudo aquilo que é angústia, tudo aquilo que é dor, tudo aquilo que tira sua paz, que seja retirado pelo fogo do Espírito Santo. E que você seja renovada, restaurada, que você esteja inundado, inundada do Espírito Santo. E que ele possa transmitir através de você luz e paz. Não somente para você, mas que onde você estiver, você seja luz e paz para as pessoas que estiver ao seu redor. Que a luz que o Espírito Santo inundar em você, que ela transborde sobre aqueles da sua família, sobre os seus amigos, no seu trabalho, nos seus projetos. Eu profetizo que você tenha paz do Espírito Santo, mesmo ao meio aos caos, aos problemas, mas que você consiga sentir paz e ver a luz de Deus agindo na sua vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Eu sou Rosimeire Caetana. E se você puder enviar esse fogo do Espírito Santo para aqueles que você conhece, envie através do compartilhamento deste vídeo. Compartilhe este vídeo com mais pessoas. E deixe aqui nos comentários se você toma posse do que eu profetizei na sua vida. Deixe aqui nos comentários. Vinde, Espírito Santo. Um grande abraço e fique com Deus.